Olá, paz seja contigo. Vou deixar aqui também Atos capítulo 23 e 24. Gostaria de contar com sua oração. Amanhã nós temos a festa de Purim na nossa igreja. É uma festa de cultura judaica, tão passado como presente, porque é a comemoração de Deus transformando o nosso pranto em festa. Então, se você tem um pranto e quer que Deus transforme em festa, comece a celebrar a vitória. E esse é um dos segredos do povo judeu. Ele não andava por vista, ele andava por fé, né? E vamos então em Atos 23, e amanhã à tarde também nós temos o líder 4 do grupo missionário de adolescentes. Então, no período da tarde, a gente vai estar na Igreja Quadrangular, Catedral da Paz, lá no Veneza, né, na igreja da nossa pastora, coordenadora metropolitana, pastora Márcia Perosini, no período da tarde, e eu gostaria de contar com sua oração. Nós vamos estar realmente inflamando o coração de adolescentes. Eu vou estar pregando, meu esposo vai estar pregando, ele está à frente dos adolescentes, e eu gostaria de contar com sua oração, para que Deus implantasse uma cultura de adoração e tirasse essa cultura de descaso, de dar nada não, sabe? De relativismo, e implantasse a cultura do reino no coração dos nossos adolescentes. Conto com sua oração. Amém? Então vamos lá. Paulo, aqui no capítulo 23, ele está diante do Sinédrio. O Sinédrio são 71 membros que julgam aqueles que estão cumprindo a lei, estudam e julgam aqueles que estão cumprindo a lei. E ele fica ali diante, Paulo fica ali diante do sumo sacerdote Ananias, e então a gente vai ver que ele começa a falar, né? O Paulo, fixando os olhos no Sinédrio, disse: meus irmãos, tenho cumprido meu dever para com Deus com toda a boa consciência até o dia de hoje. E Ananias manda bater na boca dele. Na hora que ele manda, Paulo responde: Deus te ferirá a parede branqueada. E aí alguém, né, fala: você é doido falar assim do sumo sacerdote? E ele fala: olha, não sabia que ele era sumo sacerdote, porque a palavra diz: não fale mal de nenhuma autoridade do seu povo. E aqui é um princípio, né? Tem gente que é adorador, mas está perdendo a sua autoridade diante do céu e diante do inferno, porque fala mal de autoridade, porque fala mal de alguém que está acima dele mesmo. Então eu queria que você começasse a pedir para Deus sondar seu coração. Se isso acontece, é hora da gente quebrar a legalidade do inferno e nos apoderarmos realmente de uma consciência de adorador em todo o tempo. Então, que não fale mal. Amém? Logo depois, Paulo começa, né? Irmãos, eu sou fariseu, sou filho de fariseu. E eu estou sendo condenado desse jeito porque eu creio na ressurreição de mortos, né? Porque ele crê em Jesus Cristo. E aí começa a algazarra, porque ali tem saduceu, né? E o saduceu não crê na ressurreição, e tinha os fariseus começam a tomar partido de Paulo, e o saduceu fica com muita raiva. No versículo diz que a discussão tornou-se tão violenta, versículo 10 do capítulo 23, que o comandante teve que tirar Paulo dali com medo dele ser despedaçado. Versículo 11, olha que lindo. Quando a gente persevera diante do Senhor, a presença do Senhor faz a diferença, porque ela anda com a gente. E aí, olha o que a Bíblia diz: na noite seguinte, isso Lucas que está relatando, na noite seguinte, o Senhor, pondo-se ao lado de Paulo, disse: coragem, assim como você testemunhou a meu respeito em Jerusalém, você vai testemunhar em Roma. Que lindo, né? Só que há uma conspiração. 40 homens se envolvem num só propósito, dizer: ninguém come, ninguém bebe enquanto esse homem morrer. Só que o sobrinho de Paulo, filho da irmã dele, ouve falar e vai avisar Paulo. Quando ele avisa Paulo, Paulo fala para um centurião: deixa esse menino falar com o centurião, com o comandante, e ele fala para o sobrinho dele: você vai contar para ele. Quando ele conta para o comandante decide então tirar Paulo dali, porque eles estavam tramando que eles iam pedir para ouvir melhor Paulo, só que no caminho eles iam matar Paulo. E olha que lindo, é a primeira viagem missionária patrocinada pelo governo, né? Porque olha o que acontece, olha, aquele homem cria que Paulo era inocente.
ele preparou um destacamento com 200 soldados, 70 cavaleiros e 200 lanceiros. Então, gente, são 470 homens para levar Paulo para Roma. 200 soldados, 200 lanceiros e 70 cavaleiros. 470 homens para levar Paulo protegido até Roma. E ele manda uma carta, né? Então, esse comandante que eu estava falando, o nome dele é Cláudio Lísias. Alguns falam que é o comandante Lísias. E ele manda uma carta para o governador Félix. E ele diz, olha, eu não encontrei nenhuma acusação que merecesse morte desse homem. Mas o povo aqui está enfurecido, tá? Quando Paulo chega, o governador lê a carta e pergunta de onde ele é. Ele fala, eu sou da província da Cilícia. Então, ele ordena que Paulo seja guardado no palácio de Herodes até os acusadores dele chegar. Capítulo 24, os acusadores chegam e trazem também um advogado. Aqui é a primeira causa na justiça que a gente está vendo depois da de Jesus, né? Porque Jesus também foi julgado dessa maneira. Por isso que tem uma certa semelhança. E eles vão com o advogado Tértulo. Eles estão vindo, o sumo sacerdote vem, aquele que ele chamou de parede esbraquiçada, vem com alguns líderes da Cesareia. E eles falam, esse cara é um perturbador, que provoca tumulto pelo mundo todo, que legal, né? Eles estão dizendo, onde esse cara chega, ele provoca um reboliço espiritual, que ele mexe com todo mundo. Isso é um elogio. Deus me dê graça de fazer isso, né? Mas é um preço muito caro, porque ele começa a mexer com quem é a autoridade. E eles dizem, ele é o principal dessa seita. Só que Paulo tem direito à resposta. E ele fala, quando esses homens chegaram lá, eu estava me purificando, eu não estava brigando com ninguém, eu não estava discutindo com ninguém, e que eles venham aqui para provar que eu estava, porque eles nem vieram. Então, aos que vieram me acusar, que provem. Agora, eu estou passando por isso, diz o versículo 15, porque eu tenho esperança em Deus e eu creio que haverá ressurreição. Por isso, versículo 16, eu procuro conservar minha consciência limpa diante de Deus e dos homens. Então, aqui ele já está falando da integridade dele, sabe? E a Bíblia diz que no versículo 22, que Félix, que já tinha conhecimento do caminho, que é a salvação em Jesus Cristo, fala, eu vou adiar essa situação. E é interessante que ele manteve Paulo sob custódia, mas disse para quem estava cuidando dele, deem uma certa liberdade para ele e permita que os amigos dele o sirvam. Então, tipo assim, ele já tinha se afeiçoado. Interessante que depois, ele, junto com a sua esposa, Drusila, né, ele chama ele para ouvi-lo. Só que ele fica constrangido a ponto de dizer, não, pode ir embora. Por quê? Porque ele vem falando, olha, sobre o juízo, domínio próprio e justiça. E a Bíblia diz que ele esperava que Paulo oferecesse algum dinheiro para ele. Só que ele não oferece. Passaram 2 anos, Paulo está preso ali ainda. Vocês acham que ele está parado? Não, ele está testemunhando. Só que aí o governador Félix sai, mas não tira Paulo da prisão, porque ele queria ter a simpatia dos judeus. E aí entra Pórcio Festo. Vamos orar? Senhor, em nome de Jesus, que os lugares que a gente vá, mesmo que tenha a impressão de que estamos indo presos em alguma circunstância, ou estejamos sendo defraudados em alguma circunstância, como pareceu com Paulo, que a nossa luz brilhe, que a bênção do Senhor aconteça, que o milagre se estabeleça. Nós abençoamos, declaramos o teu favor e pedimos, faça um milagre na nossa história, em nome de Jesus. Amém. Beijo no seu coração, que Deus te abençoe.